Assista agora programa Opinião, com Gilson Aguiar. O Brasil é o país da arte, o Brasil é o país da cultura. Nós costumamos dizer que os brasileiros têm um talento sem igual no mundo, mas ele é reconhecido. Nós temos uma gama imensa, por exemplo, de autores de músicas que marcam o país e que costumam ser identificadas como músicas, não só do gosto popular, mas da própria imagem que o Brasil transmite. Só que será que esses autores são respeitados dentro do país, dentro do Brasil? Sobre esse tema eu converso agora com o presidente da Abramos. Eu converso com o Roberto Melo. Nós vamos falar sobre os direitos autorais. E a Abramos está fazendo 30 anos, a Associação Brasileira de Música e Artes. E será que nesses 30 anos a vida do artista, a vida do autor mudou no Brasil? Roberto, bem-vindo à Opinião. Muito obrigado, Gilson. Obrigado pela possibilidade de falar um pouquinho da Abramos do nosso trabalho. Bom, 30 anos é um Brasil que vem da década de 80 para cá. Da década de 80 para cá, nós passamos por uma redemocratização do Brasil e por presidentes que falaram da arte, falaram da cultura, refizeram o Brasil. Isso deu resultado na música e na arte? Então, eu acho que você começou com algumas premissas muito importantes, falando o que deu certo e o que não deu no Brasil, como é que se respeita o direito autoral no Brasil. Mas o que precisa ser debatido também é o respeito da arte brasileira no exterior. Porque a música brasileira é uma das mais executadas mundo afora. Você tem muita música brasileira sendo executada na França, na Itália, nos Estados Unidos, no Japão, em vários países, na Bélgica, e muito pouca arrecadação de direito autoral para o Brasil. E não só pelo fato de não haver uma boa gestão das obras brasileiras lá fora, ou um aperfeiçoamento da reprodução da gestão coletiva do Brasil lá fora, mas também pelo fato de que desnacionalizaram o repertório brasileiro. Então, Garota de Ipanema virou The Girl from Ipanema, né? O Samba de Orfeu virou Samba de Orfeu, Madureira Chorou virou Sítio Varriô, acabaram os autores, não sabem nem que é brasileiro. Quer dizer, ninguém sabe que essas obras são brasileiras. O que motivou uma série de artistas brasileiros a se vincularem a associações lá fora, tentando melhorar a performance, o desempenho e a arrecadação dos direitos autorais. Lá fora é melhor do que aqui? Não, é muito pior que aqui. É muito pior. Eu digo que a gestão coletiva do Brasil está entre as melhores do mundo. Nós já temos um sistema respeitado mundo afora, já temos uma arrecadação importantíssima. Nós temos muitos artistas americanos, norte-americanos, filiados diretamente na Abramos para defender no mundo. Mas outros estão na cena da Holanda, estão na PPL inglesa. Mas quer dizer que eu posso me filiar lá fora? Eu posso ser protegido dentro do país? Pode. E aí, só para completar, a cena divulga um relatório dizendo que a segunda maior arrecadação do mundo que ela recebe é o Brasil. Primeiro é os Estados Unidos, com 1.700.000 euros, e o segundo é o Brasil, com 1.500.000 euros. Então os brasileiros hoje têm uma respeitabilidade com os direitos autorais que não existia nos últimos 30 anos. O país melhorou. O país melhorou, e melhorou por um trabalho muito forte das entidades de gestão coletiva, das associações de gestão coletiva. Não coloco só a que eu presido e a que eu fundei, mas outras que também desempenham bem os seus trabalhos, umas melhor, outras pior, mas é a performance de cada qual. E o sistema passa, no que diz respeito à música, pelo ECAD, que é um órgão que nós detemos, que nós dirigimos e que aperfeiçoa métodos, regulamentos de arrecadação e de distribuição para melhor distribuir. Evidentemente, a gente passa por uma questão educacional. Quer dizer, precisa aculturar o usuário de obra intelectual, de obra musical, de obra literária, de obra de dramaturgia, de obra plástica, a pagar direito autoral. Quer dizer, o artista vive de direito autoral. Esse é a mola motriz, é uma extensão da personalidade do artista e é disso que ele vive. Quer dizer, se aqueles que usam as obras intelectuais não pagarem com respeito, com proficiência aquilo que é seu dever, como é que o artista vai sobreviver? Agora, por que essa cultura de não pagar? Você coloca bem assim, o Brasil é o segundo melhor arrecadação. Não digo que é o segundo melhor, está entre as melhores. Em relação à Holanda, está. Por exemplo, nós temos um país que tem respeito, aparentemente, comparado com o mundo em relação ao artista, mas é uma pergunta, nós estamos bem ou lá fora que se está mal?
Ainda falta muito? Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que lá fora passa-se por uma revisão muito grande do direito autoral. No Brasil nós temos competitividade, não existe só a Abramos, existem na área musical, existem 9 associações de direito autoral. Então o artista pode se vincular a qualquer uma delas. Aonde ele vai se vincular? Aquela que desempenhar melhor o seu trabalho, que documentar bem as obras, documentar bem o repertório, os fonogramas, que apontar as obras dos artistas, se fizer. Por isso que nós começamos 30 anos atrás com 140 músicos, hoje nós somos 36 mil músicos. Quer dizer, isso não aconteceu de uma hora para outra, isso aconteceu em função de um bom trabalho desempenhado. Passa por uma questão de conscientização dos usuários brasileiros. Ainda muita gente não paga direito autoral, principalmente em rádio e televisão. Muita gente não paga direito autoral e eu faço sempre questão de ressaltar isso. Lá fora, como não há competitividade, a maioria dos países tem sociedades únicas e não há, portanto, nenhuma eficácia maior, porque não há com quem competir, estão sozinhas, então elas acabam fazendo a sua gestão de acordo com seus critérios pessoais. É o artista que vai procurar a associação, não ela que procura. Exatamente. Nós procuramos os artistas aqui, nós trabalhamos com os artistas, nós fazemos o artista se engajar no cotidiano da associação. Lá fora não. Lá fora, se for para a França, só tem uma, pelo menos de direito autoral, existe outra para direito conexo. Lá fora as associações não são plurimas, elas são únicas. Cada uma delas faz uma área. Então, essa faz direito autoral, outra faz direito conexo, outra faz direito de dramaturgia, outra faz direito de artes plásticas. Nós aqui na Abramos fazemos tudo. Nós temos na área musical direito autoral e direito conexo, assim defendendo os artistas, os autores, os versionistas, compositores e editores na área autoral, e na área conexa defendendo os produtores fonográficos, os intérpretes principais, os músicos acompanhantes. Na área da dramaturgia, nós temos os dramaturgos e alguns outros partícipes que façam, por exemplo, a coreografia de obras, né? E nas artes plásticas nós temos os pintores, os escultores, não só de repertório brasileiro, mas de repertório estrangeiro. A gente defende os interesses do Cândido Portinari, do Victor Brecheret e tantos outros, mas a gente defende também o Andy Warhol, Matisse, o Picasso, Salvador Dalí, que são artistas que têm direitos autorais preservados. Agora, quando você fala de arte, a arte no Brasil costuma ficar centralizada em alguns lugares. Se fala, por exemplo, de algumas cidades que concentram a maior parte dos artistas. Os próprios artistas, quando querem se lançar, né, no mercado, falam, eu tenho que ir para um centro maior, eu tenho que ir para uma São Paulo, eu tenho que ir para o Rio de Janeiro, eu tenho que ir para uma capital, há um reconhecimento maior. Hoje a maior parte desses associados eu acredito que estão nas grandes cidades. Mas existe um crescimento da arte no interior do país? Existe um respeito a uma arte mais próxima, regional? Ou a gente ainda vive com aquela ideia de só num grande centro o artista consegue ter um pouco de respeito? O que nós temos visto ao longo do tempo é uma preocupação, pelo menos é o que tem explicitado a ministra Ana de Holanda, no sentido de tentar dar protetividade não só aos criadores, mas principalmente de tentar fazer com que a arte seja descentralizada o mais possível. Isso é importante, isso é em programas de apoio que não passa por nós. Nós passamos por uma ponta mais simpática, digamos assim, que é a distribuição dos direitos autorais para os artistas. E o governo tem esse papel de fomento, tem esse papel de incentivador das artes e de fazer com que as artes possam ser bem executadas Brasil afora. Eu falo de todas as artes, inclusive porque o Brasil tem essa peculiaridade de ser praticamente uma bomba cultural. Nós temos todos os tipos de música nesse nosso país, todos os tipos de artes plásticas no nosso país. Nós temos uma literatura densa e o Ministério da Cultura, não falo em nome do Ministério da Cultura, mas admiro o trabalho que a ministra Ana de Holanda tem feito, tem se preocupado cada vez mais na descentralização da cultura. Nós tivemos no governo Fernando Henrique Cardoso, e antes mesmo do governo Sarney, nós tivemos o ministro Celso Furtado. Eu tive a oportunidade de participar naquela época do Conselho Nacional de Direito Autoral, quando era o ministro Eduardo Portela e depois o ministro Celso Furtado, que sabiam exatamente o alcance das suas atuações como ministros e ajudaram muito. Tivemos no governo Fernando Henrique o ministro Vefor, Francisco Vefor, que teve também uma enorme preocupação nesse sentido, e agora temos a ministra Ana de Holanda, que parece estar caminhando na mesma seara. Você viu que o Gilberto Gil pulou um cara chamado Gilberto Gil, mas vamos conversar um pouco sobre isso no nosso próximo bloco. Por que Gilberto Gil, que é um dos maiores compositores brasileiros, uma marca da música brasileira, como ministro,
não agradou ao presidente da Abrams. Daqui a pouco a gente conversa. Você está assistindo o programa Opinião, com Gilson Aguiar. Para um campeão, tudo é possível. Com incentivo e saúde, um atleta pode ir muito mais longe. Acreditamos que esporte é saúde, pois patrocinar atletas é incentivar uma vida saudável e investir num futuro melhor para as pessoas. Santa Rita Saúde, patrocinando o esporte maringaense. Conheça seu novo lar. Green Diamond Residence. Tudo o que você precisa para viver bem está aqui. Pessoas exigentes como você merecem o que há de melhor para morar em condomínio fechado. Green Diamond Residence, um lugar à sua altura. Um empreendimento Grupo Lincorp. Informações 3253-3720. Relaxar, cuidar da saúde, do corpo, da mente. Ter um dia de beleza só para você. A Clínica Spa Salutaire proporciona tudo isso e mais. Nutrição, dia da noiva, da formanda. Faça uma visita ou agende um horário e conheça o atendimento e a qualidade do Spa Salutaire. Spa Salutaire, Neo Alves Martins, 1287. O Opinião de hoje está conversando com o presidente da Abrams, Associação Brasileira de Música e Artes. Estamos conversando com o Roberto Mello e ele estava falando no nosso finalzinho do bloco sobre os ministros da cultura. Elogiou com a grande parte deles, né? Inclusive a atual ministra de Holanda, que fez um elogio à parte. Só que ele pulou alguém chamado Gilberto Gil, que é uma das maiores expressões da música brasileira. Será que Gilberto Gil traiu os músicos? Isso eu não sei te dizer. O Gilberto Gil é um dos maiores nomes da música popular brasileira, isso não há dúvida alguma. Um compositor de respeito e que tem uma obra vastíssima, completou 70 anos agora, fez até um concerto comemorativo que eu assisti pela televisão. Como ministro, eu acho que ele não agradou a classe artística, porque houve uma forma de explicitar o programa de governo tratando da flexibilidade do direito autoral e da flexibilidade de arrecadação e distribuição de direitos autorais e do livre acesso à cultura. Talvez a premissa fosse até interessante, que era uma premissa de distribuir cultura para o povo brasileiro. Eu também sou a favor, eu acho que todos nós temos por princípio, defender o pressuposto de distribuir cultura. Agora, não às custas dos autores, não às custas dos intérpretes, não à custa dos editores, dos produtores. Isso se faça com dinheiro público. Quer dizer, se é o governo que está se propondo a fazer isso, não tem que fazer isso às custas dos direitos autorais. E nós temos que lembrar que nós vivemos um momento de modificação das mídias. Nós passamos hoje pelas mídias digitais. As mídias digitais são muito rápidas e têm um conteúdo, uma disponibilização e uma oferta de conteúdos à população enorme e muito rápida, muito efêmera. Nesse sentido, nós temos que lembrar que esses provedores de conteúdo ganham muito dinheiro disponibilizando conteúdo. Como é que eles ganham dinheiro? Eles ganham com a mídia que eles disponibilizam, né? E ganham por essa mídia. Eles ganham pelos links de acesso que são pagos. Eles ganham pelas contas de telefone que são pagas. Então, por que razão o elo mais fraco dessa cadeia, que é do criador, não pode ser remunerado e não deve ser remunerado pela sua criação? Isso não tem nenhum sentido. Quer dizer, eu acho que na área privada tem que haver um respeito na cadeia produtiva pelos criadores das obras intelectuais. Na área pública, o governo que use de meios e modos de dar subsídios à população para que tenha acesso à cultura. Outra pergunta sobre isso. As mídias digitais, elas crescem, têm conteúdos, como você me colocou, imensos, mudaram um pouco a lógica da compra, por exemplo, de material, né? A ideia entre o CD, por exemplo, que eu comprava numa loja e aquilo que eu posso baixar na internet. Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Como transformar a mídia digital também no mercado
mercado que respeite o autor? Já está se transformando aos poucos, como tudo, como é a dinâmica social, né? Nós tivemos uma longa jornada em face das emissoras de rádio, de televisão, dos cinemas, daqueles usuários de música que têm sonorização ambiental, ou que passam pela utilização de música em shows, ou eventos em casas em que você tem o show, a música ao vivo. Nós passamos por uma longa conscientização desses usuários, buscando a arrecadação que melhorou muito. Ainda não é a ideal, mas melhorou muito. O mesmo vai acontecer com as mídias digitais. Ou seja, as mídias digitais, aos poucos, estão vindo a pagar direitos autorais. E isso se faz documentando o repertório e buscando contratos cada vez melhores com os provedores de conteúdo. Aí eu estou falando do iTunes, estou falando do Google, do YouTube, né, e de demais provedores de mídias digitais na área musical e na área dos outros conteúdos intelectuais, em que os contratos têm que ser melhores, em que de uma tal forma em que eles possam dar uma reciprocidade aos criadores intelectuais melhor. Agora, quando você fala do autor, por exemplo, ele está um pouco, o governo, né, tem suas políticas, como você fez aí uma avaliação do Ministério do Gilberto Gil, existe por parte das associações uma tentativa de conscientizar esses autores. Agora, tem quem faz a obra e precisa cuidar da obra que faz. Sem dúvida. Precisa, por exemplo, não só registrar, perfeito, mas cuidar dela. Cuidar, não. Olha, esse é o ponto. Os artistas têm que cuidar daquilo que é seu. Então eles têm que cuidar, os autores têm que cuidar das suas obras. Os intérpretes têm que cuidar das suas interpretações, de bem documentar as suas interpretações. Os músicos acompanhantes também. Isso se faz como? Por favor, compareçam às associações. Aqui, evidentemente, eu estou fazendo o papel de representar a associação que eu presido, que é a Abramos, a Associação Brasileira de Música e Artes, que vocês entram no site e em cada cidade onde nós temos representação, vocês vão poder acessar os representantes locais e ir lá e documentar. Eu cito sempre um caso emblemático. Teve um artista, isso faz uns 6, 7 anos, mais ou menos, 6 anos, que veio ao meu escritório, porque eu vivo da advocacia, do que eu vivo. E muito bravo, inconformado com o sistema de gestão coletiva no Brasil, que não funcionava, que era uma porcaria, que o ECAD não fazia nada, que as associações não faziam nada, porque ele havia composto obras importantes para jornais de televisão e nada recebia. Falei, nossa, isso faz muitos anos e eu nada recebo, ia no passe, ia no entra e nada. Falei, mas que coisa, e você registrou as suas obras, você cadastrou? Ele falou, o que é isso? Eu falei, mas antes de brigar, não seria interessante você registrar? As pessoas sabem que você é o autor? Lá na emissora sabem. Eu falei, não, fora da emissora, sabem? Não sei. Eu falei, então vamos fazer um teste antes de brigar, que tal documentar? Então nós temos muitas pessoas que fazem relação amadora. Mas eu acho que o artista tem um pouco isto de se voltar para a criação, né? Nós temos que compreender a subjetividade do artista. O artista é um pouco assim. Ele gosta de compor, ele gosta de tocar, ele gosta de executar. E então ele precisa ter alguém que cuide do repertório dele. Ele pode fazer isso sozinho, ele pode fazer com alguém que trabalha com ele, ou ele pode fazer pela associação diretamente. Ele vai na associação, se cadastra e cadastramos o repertório. A nossa equipe aqui do Paraná, que é conduzida pelo Antônio Espina e pelo Paulo Juque, tem feito isso diariamente. Para vocês terem uma ideia da importância do Paraná, dos 36 mil artistas da Abramos, 4 mil estão no Paraná. Quer dizer, não é uma representatividade pequena. Então, falar de uma grande produção cultural, uma grande produção artística. Sempre teve. E aí você começou esse nosso papo dizendo por que fica centralizado nas grandes capitais, né? Fica centralizado porque, na verdade, o poder da comunicação, infelizmente, continua lá. Não pensem que o Paraná tem pouca produção cultural, não, tem um enorme produção. Estamos aqui nos 30 anos Abramos, a primeira festa foi em São Paulo, a segunda é aqui. É aqui, nós fizemos em Curitiba ontem e hoje um encontro com os artistas aqui em Maringá. Exatamente sabendo disso. Agora precisa transcender um pouco as divisas do Estado, né? Precisa, e aí é o poder de comunicação das mídias. Posso, de uma certa forma, também tem um pouco de responsabilidade nisso, que a gente tem aquela ideia de que as coisas acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro,
E elas podem estar acontecendo numa cidade do interior. Você pode ter um consumo de arte, um consumo de um acesso à cultura com a mesma qualidade. Olha, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu me lembro que eu fui para Goiás, fazer um passeio em Goiás, e estava tendo uma festa náutica bem simples, com artistas regionais, muito interessante. E eu entrei num pedaço em que havia uma galeria de arte e vi umas pinturas assim cubistas, de araras, tucanos, uma coisa linda. Eu cheguei para o sujeito e falei, quem é o autor disso? Ele falou, sou eu. Falei, você já esteve fora aqui de Santa Rita do Araguaia? Ele falou, não, nunca. Eu sempre fiquei aqui em Alto Araguaia, Santa Rita do Araguaia. E como é que você começou a desenhar essas formas cubistas? Eu falei, eu li no jornal, eu fui lendo nas revistas, fui vendo que tinha o Picasso, que tinha uns outros sujeitos que faziam com essa modalidade de expressão, e resolvi fazer. O senhor gostou? Eu falei, muito, muito. E acabei comprando, inclusive, um quadro sujeito, que depois me mandou um outro, né? E é isso, a cultura, o Brasil é uma efervescência cultural. E tem uma frase do Tom Zé, que está numa das nossas revistas, eu vou até pedir para o Espina te mandar, aquela revista número 1 do Tom Zé, que é muito interessante. Ele diz o seguinte, que parece que vieram as hordas de imigração ao Brasil, plantaram uma bomba cultural no meio do Brasil, né, no Planalto Central. Selaram, fecharam e a bomba explodiu. E quando explodiu, eclodiu uma série de culturas, uma série de manifestações culturais completamente dissociadas das suas origens de imigração ou mesmo daquilo que predominava culturalmente aqui no Brasil. Isso aconteceu, isso acontece. Esse país, eu digo sempre o seguinte, o Brasil, os Estados Unidos e Cuba, pelo menos na área musical, são imbatíveis. Ninguém tem uma variedade de ritmos e de modalidades musicais como tem o Brasil, os Estados Unidos e Cuba. O resto da música parece, sem nenhum demérito, a grandes produções culturais que existem na Argentina, na França, na Itália, no Canadá, na Inglaterra, mas esses países têm peculiaridades que a gente só assiste aqui. Só tem aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta até engraçada, porque a gente tem um país que exporta muito agronegócio, tem uma participação econômica no mundo enquanto emergente, e eu queria trabalhar um pouco esse dado antes de terminar a nossa entrevista. Será que nós precisamos também transformar a música num grande produto? Sim. Sim, com certeza. O Luiz Carlos Prestes Filho, que é um grande agitador cultural e um grande pesquisador da cadeia produtiva cultural e especialmente da música no Brasil, prega muito bem isso. Nós precisaríamos estruturar um grande projeto de exportação da música brasileira, com muito respeito. Isso passaria realmente por grupos que se interessassem em apoiar a cultura e exportar a música brasileira, que é uma das melhores do mundo e continua muito querida no mundo inteiro. O audiovisual brasileiro, que é tão importante, nós temos como fazer com que esse seja um mercado atrativo. Nós não temos um mercado automobilístico dos países europeus, asiáticos, norte-americanos. Por que nós não podemos ser um país exportador de cultura? Podemos sim, temos toda a condição para isso, temos gente para isso e temos coração e amor suficiente para isso. Eu conversei com o Roberto Melo, ele é o presidente da Abramos, falamos sobre arte, a música brasileira, as artes de uma forma geral. Muito obrigado. Obrigado, Gilson. Muito obrigado. Até o nosso próximo programa. Você assistiu Programa Opinião, com Gilson Aguiar.